atividade da segunda semana, que foi postada na plataforma pela professora Sandra, sobre locução adjetiva. Foi dado esses exemplos aqui, né, sobre locução adjetiva, que significa que são duas palavras que se juntam para indicar uma característica. Não são adjetivos, mas têm o mesmo valor de um. Por exemplo, luz do sol. Aí, em vez de colocar do sol, é luz solar. Você pega essas duas palavras do sol e resume numa palavra só, solar. Depois, dia de sol. Aí você vai pegar esse dia de sol, que está em vermelho aqui, e vai colocar uma palavra só que engloba essas duas palavras, essa locução aqui. O de, né? O de mais sol. Vai ficar ensolarado, dia ensolarado. E vai ficar assim. Música do povo, música popular. Peixe do mar, peixe marítimo. Amor de mãe, amor materno. Rosto de anjo, rosto angelical. Então, de anjo é substituído pela palavra angelical, rosto angelical. Carne de boi, carne bovina. Bovina que vai substituir esse de boi. Tratamento de boca, tratamento bucal. Faixa de idade, faixa etária. Perímetro da cidade, perímetro urbano. Aí tem outros exemplos aqui de locuções adjetivas, que tem o substantivo, né? Explica primeiro aqui que locução adjetiva é um grupo de palavras que caracterizam o substantivo. Por exemplo, o substantivo amor. A locução adjetiva é de mãe. O adjetivo é maternal. Então, amor de mãe é amor maternal. Amor de pai, amor paternal. Ave da noite, ave noturna. Canção do povo, canção popular. Casa sem telha, casa destelhada. Criança com febre, criança febril. Água da chuva, água fluvial. Pluvial. Crise de rim, crise renal e assim por diante, tá? Aí vocês vão olhando. Aí foi posto atividade para ser realizada de duas páginas, da página 59 e 60, que era para ler com atenção e depois realizar as atividades propostas. A primeira atividade era essa daqui, né? Falando sobre o que é adjetivo e locução adjetiva, né? Aqui tem daquele texto lá, daquela crônica, comunicação, do Luiz Fernando Veríssimo, que vocês já fizeram atividade anteriormente, e dando continuidade, né? Se vocês estiverem interessados, vocês podem retornar às páginas do livro e novamente ler esse texto. Na tentativa de fazer-se entender, o comprador da crônica comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Por exemplo, releia os seguintes trechos das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Aí vocês deveriam completar aqui, né, o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas, que são essas que estão em negrita aqui. Uma coisa simples, conhecidíssima, pontuda de metal. Aí vocês vão completar esse esquema aqui, utilizando as expressões destacadas nas falas, acima, de acordo com que cada um expressa. Por exemplo, o artigo, o substantivo e as características. Essa aqui, essa página aqui, ficaria assim, do jeito que está aqui. Ficaria assim, artigo, substantivo, coisa é um substantivo, artigo é uma, coisa é um substantivo. E as características desse substantivo é isso, simples, conhecidíssima, pontuda e de metal, tá? Assim que ficaria o esquema lá na hora de vocês responderem, certo? Voltando lá na segunda página, está falando assim, continuando no livro, na página 60. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. Aí tinha o artigo, colocar o substantivo, característica, que é uma palavra, e característica mais de uma palavra. Aí vocês deveriam, por exemplo, preencher. Aí as palavras que acompanham o substantivo alfinete, acrescentar informações a ele. Alfinete, de segurança, haste de metal. Tornar esse objeto mais específico, mais determinado. Então, vocês vão ler tudo isso daqui e ver que é adjetivo, são dois adjetivos, né?
e vão depois responder o que é adjetivo e locução adjetiva. Essa parte aqui ficaria assim, da página 60, né? Ficaria assim, ó. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros. 1. Artigo, substantivo alfinete, característica gigantesca, é uma palavra. E outra característica de mais de uma palavra, de segurança, que aqui é a locução adjetiva, de segurança. Ele poderia só alfinete gigantesco ou alfinete de segurança. Alfinete de segurança, alfinete gigantesco. Então, duas formas. Ele tem duas coisas. Ele é gigantesco e ele é de segurança. Ele tem duas características, tá? As palavras que acompanham o substantivo alfinete acrescentar informação a ele. Tornar esse objeto mais específico, mais determinado. Ele é um alfinete gigantesco e um alfinete de segurança. Então está aqui, leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete de segurança, haste de metal. Observe que para expressar as características do alfinete e da haste, substantivo, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança e de metal. A expressão formada por mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo é uma locução adjetiva. Então, quando eu coloco uma expressão de mais de uma palavra, ela é uma locução adjetiva. Observe as características ou qualidade que pode ser expressa. Por exemplo, uma palavra gigantesco e simples. Mais de uma palavra de metal de segurança. Voltando aqui, por que a gente fala característica de uma palavra? Porque aqui gigantesco é uma palavra sozinha. Simples é uma palavra sozinha. Aqui, mais de uma palavra, ele já vem como de metal. Ele é uma locução adjetiva. De cenoura. Locução adjetiva. Aqui é adjetivo, só adjetivo. Gigantesco e simples são só adjetivo. Aí quando ele vem acrescentado da letra D, aqui, de metal, então ele já é considerado uma locução adjetiva. De cenoura, locução adjetiva. Adjetivo e locução adjetiva, palavra ou expressão que indica as características, qualidade, o estado ou aparência de seres nomeados pelo substantivo. Então, mais ou menos traduzindo, é a qualidade que a gente dá para um substantivo. A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples, por exemplo. É aquilo lá que a gente volta aqui, ó, substantivo simples. É facílimo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher esse daqui e depois vão mandar, né? Já deveria ter mandado, aqui já é a correção, na verdade, né? Que vocês iriam acompanhar para ver como deveria ter ficado a atividade que vocês fizeram. Quem não fez, faça, por gentileza, e envie ou mande. Se já fez, não dá mais para mandar pelo anexando, tire uma foto, mande pelo meu número no WhatsApp, no meu contato do WhatsApp, que aí eu vou corrigir. Muito obrigada. Então, mais ou menos era isso aqui, tá? A tarefa que vocês deveriam fazer.